níveis, está suspenso entre os dois, que se podem mostrar nele encarnados. Chamá-lo-emos santo, porque assim, na terra, se costuma designar este tipo espiritualmente elevado. Com esta palavra, contudo, entendemos cada tipo de evoluído, ou super-homem, seja ele cientista, artista, pensador, filantropo, herói etc., isto é, o indivíduo que levou ao estado de sublimação seu particular tipo de personalidade. A sua esporádica existência no mundo permite-nos observar o seu especial modo de comportar-se, a sua luta para fazer descer na Terra uma realidade mais alta e a reação do mundo contra esta oferta. Desta maneira, é fácil ver o contraste, porque os princípios opostos dos dois planos se podem apresentar encarnados em seres vivos em ação, enquanto estão realizando a sua natureza. Eles fazem-se guerra, usando duas formas mentais e seguindo duas estratégias diversas, o que gera um mal-entendido contínuo. Enquanto o santo se oferece para abrir o caminho a um tipo de vida mais alto e feliz, o involuído, incapaz de compreender as vantagens de tais ascensões, revolta-se como para proteger-se de um perigo, julgando tratar-se de um ataque, como é normal na luta pela vida pelo fato de que se lhe pede esforço e renúncia. Ele interpreta a oferta como se fosse uma tentativa de sufocação dos seus impulsos vitais. Daí o mal-entendido e a reação. Porque o indivíduo quer o desabafo e não repressão dos instintos. Mais do que o esforço da ascensão prefere a cômoda via da descida, ao bem a conquistar com o seu trabalho prefere o mal merecido pelo prazer imediato. Ora, se o santo já vislumbra outra forma de vida superior, o involuído só conhece a terrena. E, não sabendo imaginar coisa melhor, porque esta vida esgota todas as suas possibilidades e aspirações, agarra-se a ela desesperadamente. Isto é natural, porquanto, perdido este tipo de existência, nele não existe o amadurecimento necessário para ele poder ressurgir espiritualmente em um nível mais alto, restando somente o vazio e a morte. A sua capacidade de existir está restrita apenas ao plano biológico humano. Assim ele se coloca contra o santo para vencê-lo na luta pela vida, ficando exclusivamente no âmbito dos problemas terrenos. Mas a luta do santo é por outro tipo de existência. Privá-lo do mundo não significa tirar-lhe toda a vida como sucede com o evoluído, mas somente a sua inferior, mutilando-a. Ele se liberta de um obstáculo à ascensão, e ajuda para acender-se, rompendo a casca da matéria e saindo do cárcere da animalidade, reino do involuído. Mas existe ainda outro fato: o santo exerce atração. O involuído sente isso que se torna objeto de sua simpatia. O instinto inconscientemente o leva a submeter-se a este fascínio e isto tem a sua razão de ser. A beleza da mulher seduz, porque isto serve à vida para a reprodução. O ideal se apresenta belo, e a sua beleza encanta, porque serve à vida para sua evolução. Ele é um absurdo na terra, mas corre-se para vê-lo, porque certamente é uma maravilha sonhar para viver como ele ensina, quando a realidade na terra é feroz e assim quer permanecer. Também o involuído, por um obscuro pressentimento, sente que o santo representa a realização de uma fase evolutiva mais avançada, colocada no seu futuro, aonde ele próprio um dia chegará. Esta ânsia de ascensão é comum a todas as formas de vida, e a sentem também os seres inferiores. O santo apresenta o grande sonho alcançado, que nele se encarnou, mostrando uma forma de superior felicidade, e todos procuram, ardentemente, ser felizes. As massas desejariam roubar-lhe essa felicidade já que ele a possui. Avizinham-se dele, esperando por vias oblíquas poder, pelo menos, roubar-lhe um pouco, sem compreender que cada alegria não pode ser possuída senão se sujeitando ao esforço individual necessário para merecê-la. A outra razão mais positiva e imediata pela qual o santo atrai, ele é a boa ovelha que se deixa devorar. Oferece, portanto, a satisfação mais ambicionada na terra, poder, impunemente,
banquetear-se devorando o próximo. O santo satisfaz o maior desejo da vida no plano animal, sufocá-la aos outros em favor dela própria. Ele não reage, não faz guerra, ao assalto responde com o perdão. Em vez de luta e riscos de derrota, oferece a outra face, isto é, a vitória fácil sem perigos e fadiga, sem ter de pagar o desabafo gratuito dos piores instintos. Que se pode desejar de melhor? Cristo deu a maior satisfação possível à feroz cobiça dos seus crucificadores. E eles puderam saciar-se sem arriscar ou pagar coisa alguma, ao contrário do que acontece na guerra, onde existe um inimigo armado em lugar de uma vítima paciente. Como se vê, também ele representa uma força na vida. E aqui o vemos em ação, cumprindo a sua função de fundamental importância biológica para realizar a sua parte na técnica da evolução. Estas observações nos permitem delinear a posição do santo em relação ao mundo, quando ele entra em contato com este. O exame que agora fazemos se poderia chamar psicanálise de fenômeno da santidade. O valor do trabalho, que a vida oferece ao evoluído, isto é, a função biológica de preparar a realização da sese evolutiva não é reconhecida na Terra, mas apenas o valor do trabalho produtivo de vantagens concretas e imediatas. Ele deve, portanto, executá-lo nas mais difíceis condições. Se não é econômico e socialmente valorizado, todavia, entre todos os trabalhos, é o mais importante para os fins da vida. Dado que por essa razão ele tem de se realizar, deve ser protegido por forças estranhas ao nosso mundo, superiores às comuns avaliações humanas. Não é, pois, com o homem que o santo pode contar, mas somente com Deus, isto é, com as forças inteligentes da sua lei. A intervenção do mundo a respeito do santo é totalmente negativa, pelo menos enquanto vive e trabalha na terra. A glorificação virá depois, quando ele não tiver mais necessidade de ajuda alguma. Mas, enquanto for vivo, terá de ser pobre, virtuoso, crucificado. Porque deve ser pobre, ele é privado dos meios para realizar o seu trabalho, já que vive num mundo onde sem o estímulo do dinheiro ninguém o segue e, se faltarem condições para viver, toda a energia e tempo serão empregados na necessidade de lutar para conseguir essas condições, sem as quais não se vive. Ele deve ser virtuoso e trabalhar com as mãos presas, enquanto os demais que não são santos as têm livres. Ele, enfim, deve estar pregado numa cruz de dor, porque assim é difícil trabalhar para o próximo e produzir, mesmo que seja espiritualmente, podendo apenas santificar-se e ir para o céu. O mundo funciona com outros princípios. É organizado para outras finalidades e joga fora da sua corrente quem não a segue. O ideal na Terra é um luxo de ricos que podem abandonar-se a sonhos por terem resolvido o problema econômico. O pobre, pelo contrário, assediado pelas necessidades materiais, deve subordinar tudo a estas, mesmo o ideal. É natural, portanto, que procure utilizá-lo em tudo aquilo que lhe seja possível. É assim que a religião pode servir para tantas coisas não religiosas, mesmo antirreligiosas. Quem vive num baixo plano de vida não tem, nem deseja margem para meter-se a antecipar formas mais altas, porque isto custa trabalho e sacrifício. Para ele já é muito conseguir resolver os problemas do presente, do seu nível. Ele tem outras necessidades e não vai prever problemas futuros, ou planos mais altos. Não há lugar para enfrentar superações, quando se é martelado pelas exigências cotidianas. O mundo enxerga o santo através de sua ótica, e somente pode tratá-lo em função dela. Na Terra, não vigora a moral da superação, mas a da sobrevivência. É justo, é bom aquilo que serve para viver, e é injusto, e mau aquilo que conduz à morte. Segundo a moral biológica, a experiência de Cristo foi um erro e uma culpa. E, de fato, essa moral o castigou com a morte. Ora, o ideal desejaria derrubar essas leis. Mas é natural que,
Quando lhe oferece a miragem de uma vida superior, ao nível humano, isto possa soar como um engano e uma traição. O instinto de conservação não foi, porventura, dado por Deus para a finalidade da sobrevivência. E devemos nós violar esta lei? Para a moral biológica, quem faz isso é um suicida, expulso da vida porque é culpável, por não a ter defendido, como seria seu dever. E, no plano humano, a vida é física e terrena, não celestial. Ser privado aqui daquele tipo de vida significa perdê-la toda. Como exigir, então, que a vida humana não se rebele? E, se o Evangelho, para quem segue o exemplo de Cristo, mata, como pode a vida aceitá-lo? Afinal, que se pode reclamar de um ser filho da moral biológica, dentro da qual cresceu e a qual deve o fato de ter sobrevivido até hoje, vencendo com tenacidade a luta pela vida? Para contê-lo um pouco dentro de uma disciplina moralizadora necessária à convivência social, foi preciso o terror do inferno, desenvolvendo nele instintos de sadismo, enquanto do outro lado permanecia, pouco convincente, um paraíso feito de nebulosos bens futuros e de alegrias espirituais dificilmente compreensíveis. Eis que, quando o santo, terminado o seu trabalho terreno, vai-se embora, o mundo, que se põe a glorificá-lo, não muda por isso a sua forma mental, nem a sua atitude em relação a ele. E é assim que também nesta glorificação há um cálculo utilitário. Fazer de outro modo seria contrário às leis da vida. Começa, pois, a indústria do santo, porque este utilitarismo, que é a lei biológica, leva a industrializar tudo: ideal, religião, espiritualidade, salvação final, etc. Na Terra, também essas coisas acabam revestindo-se de formas humanas, como fama, glória, meios econômicos, poder psicológico, domínio de massas, e assim por diante. Então, daquele pedacinho de céu que o santo trouxe à terra se apossam os homens de ação. Tiram-lhe toda a utilidade possível, mas o usam para suas finalidades de grupo, como sua própria bandeira, exemplo para os outros e justificação de posições adquiridas. O santo está morto, mudo, podendo-se fazer dele aquilo que se quiser. Ele arrastava as massas atraídas pela sua luz antecipadora de evolução e, por seu intermédio, pode-se continuar a atraí-las para a vantagem própria e à maneira de cada um. Isto significa adaptação. Pode ser até desvio. Mas trata-se também de um momento do fenômeno da descida do ideal, dado que o seu rebaixamento é necessário, se quisermos que ele possa alcançar a Terra. Aqui um ideal de absoluta pureza não consegue existir. E, para que possa resistir, é necessário um certo grau de acomodação, o que significa a sua corrupção. Para sanear o pântano é preciso que a pureza nele penetre e fique manchada. Ocorre que o santo é incorporado ao grupo dos seus seguidores, que o acompanham levando cada um a sua vantagem. Em geral, o santo atrai meios econômicos, como as esmolas, os quais constituem a suprema atração no mundo. Vemos isto, atualmente, no caso do Padre Pio de Pietrelcina na Itália. Eis o resultado: milhões de liras, construções, enriquecimento do lugar, fanatismo, aglomeração do povo. Para os outros, a indústria do santo. Para ele, tribulações transformando numa preciosa e rendosa propriedade de um grupo. Depois de morto, ele se torna santuário, peregrinações, esmolas, etc. Eis em que o imundo transforma a santidade. O dinheiro por sua natureza atrai os piores, e à volta dele começam luta, rivalidade, irregularidade administrativa, acusações, escândalos e algazarra humana. Autoridade eclesiástica, ora aprova, ora condena. Defenderá só depois da morte do santo, se, apoiada por um consenso universal, puder incorporá-lo sem risco de se enganar. Então, intervém oficialmente e santifica. Com isso a utilização do santo é legalizada e definitiva. Durante a sua vida,
Não lhe resta senão penitência, amargura, isolamento, incompreensão, exploração e frequentemente condenação. Com mentalidade materialista, a espiritualidade é relegada ao último plano e, no caso acima, reduzida ao fenômeno físico dos estigmas, levada ao nível que o mundo compreende. Isto reduz tudo aquilo que a sua forma mental exige para seu uso. Ele oferece ao santo glória e dinheiro, as coisas que mais lhe dão fástio, mas que melhor servem aos seus seguidores, que se preparam para substituí-lo, tornando seus herdeiros e administradores, fazendo da santidade uma coisa que lhes é útil e não ao santo. A este se deixa o sacrifício de todas as virtudes, extraindo deles a glória com seu rendimento. Esta substituição é o primeiro passo de desenvolvimento do fenômeno da descida de um ideal. O instinto dos seguidores é utilizar o santo para ser, é tomar posse dele e submetê-lo às suas próprias finalidades. Tentaram, assim, envenenar São Benedito de Nursia e fizeram desaparecer as regras da Ordem de São Francisco, para ficarem discípulos fiéis em arrecadar esmolas, mas não na vida de penitência. Pode-se ver como na descida dos ideais seja inevitável aquilo que sucede também com as religiões e espiritualidade na Terra, isto é, a luta entre dois planos evolutivos diferentes, o do espírito e o do mundo. Cada um deles exige satisfação às suas necessidades. O santo diz, o homem é evoluído e o solicita a subir, o mundo grita, o ideal é a utopia que mata e o adapta às suas próprias comodidades, freando o impulso do santo. Este debate-se entre os leões da matéria para dela se libertar, o mundo luta para não morrer na atmosfera rarefeita do espírito. O santo quer amar, com um amor diferente, e se o fizer, será destruído. O mundo cuida de banquetear-se com a carne da doce ovelha que gostaria de amá-lo. Grande parte da paixão de Cristo serviu para divertir as feras humanas do seu tempo. Com a mente cheia de ideias e o coração repleto de paixão, o santo deve salvar-se dos mercadores do espírito e da involução das massas, que, com a força dos números, como clientes compradores dos produtos espirituais, impõem os seus gostos. O mundo quer o ideal rebaixado ao seu nível, porque de outro modo não o entende e não o utiliza. Assim, também o santo deve acabar por tomar a cor da terra em que vive. Ambos não podem deixar de se manifestar segundo o seu ponto de vista, o santo, com inteligência e bondade, o mundo, com astúcia e egoísmo. Cada um dos dois enfrenta o outro com os meios que possui. E para lutar se abraçam. Deste modo se realiza o trabalho da transformação evolutiva. Tal é a técnica da evolução na qual o evoluído é plenamente envolvido como instrumento realizador. O contraste é evidente e depende da absoluta diversidade dos princípios colocados como base da vida. Às vezes temos vontade de perguntar se não é uma pretensão absurda inverter as leis biológicas do planeta para substituí-las. Como se pode pedir que se ame o próximo, quando cada concessão feita em favor da vida deste, que é um inimigo, significa uma limitação da sua? Não resta senão adaptar o ideal, restringindo as formas externas, a superfície, impedindo-o de intervir na substância, que, dessa maneira, ele não perturba. Este, de fato, é o ideal que existe no mundo, falsificado, reduzido à hipocrisia, que pode fazer o evoluído, levado a tomá-lo a sério. O homem pode escolher entre estes 4 caminhos. 1. Concordar com o mundo, isto é, viver conforme a lei terrena, embora dissimulada com práticas religiosas, usando a inteligência para camuflar-se de pessoa de bem, formalmente no seu lugar. 2. Rebelar-se contra o mundo. Isto leva a um estado de guerra pouco evangélico que requer um instinto de agressividade que o evoluído não possui. Só ao evoluído podem agradar tais métodos de difusão de um ideal, os quais implicam absolutismo, intransigência, proselitismo e afins. 3. Rebelar-se contra o mundo em forma pacífica,
mas sofrendo-lhe a reação e acabando como mártir, para vantagem dos sucessores. 4. Isolar-se do mundo para seguir o seu próprio caminho. Este é o único modo que evita a mentira, a guerra, a exploração. Isolar-se não significa consumir-se a favor dos outros, mas, sim, estilar-se como solitário, isto é, não correspondido pela compreensão, bondade, comunhão de vida. É um extinguir-se que nos deixa ainda mais sozinhos. Mas outra coisa não se pode esperar de um mundo que se rege por outros princípios. No fundo, permanece o fato indestrutível da distância evolutiva e da dificuldade de preenchê-la. Ninguém pode deixar de ser aquilo que é, nem pode pertencer a um plano evolutivo diverso do seu. A verdadeira superioridade é um fato interior que o mundo não vê, e quem a possui não deseja mostrá-la. Ele baseia sua avaliação sobre aquilo que ele é, não sobre o que aparenta. De fato, não procura louvores e glória, porque a exaltação da sua pessoa não pode acrescentar nada àquilo que é. O santo baseia-se no consenso de Deus, não no dos homens. No entanto, é fácil cair na lisonja da glória e ficar por ela seduzido, estando ela ligada à fama de santidade. Portanto, é sábio não mostrar virtudes para não ser exaltado, visto que o cheiro da bondade atrai imediatamente os astutos, que procuram explorá-la. Para trabalhar em paz é melhor confundir-se com a multidão e colocar as vestes de um normal pecador, mesmo que não o seja. A pessoa boa é presa fácil, gratuita e atrai os caçadores. Aparecer como santo também aos de fora, dado o mundo em que se vive, pode excitar nos outros qualquer instinto inferior e impedir que se seja santificado verdadeiramente. Em vez de estar numa atmosfera de espiritualidade, o santo encontra-se imerso na baixa luta humana que, para os seus próprios fins, procura desviá-lo dos objetivos que ele pretende alcançar. Então, o mundo pretenderá julgar o seu caso, intrometer-se nas suas relações com Deus, e ele será levado perante o tribunal da opinião pública, curiosa, vai e egoísta. Oferece-se, assim, a tantas nulidades ocasião de divertir-se, de desabafar os próprios instintos, de penetrar nos sagrados recessos de uma alma para sujar e estragar. O mundo não merece tais sacrifícios, para ele uma verdadeira exploração. Mesmo os valores do espírito são preciosos e não podem ser desperdiçados. A santidade é um fato individual e interior, que vale por si mesmo e não é reconhecida, glorificada e medida pela autoridade religiosa para as suas finalidades. O santo é Deus quem faz, não os homens. Quem sabe quantos santos não são conhecidos do mundo? E, se o foram, até que ponto chegaram a ser reconhecidos como tais? Poderá o homem julgar esses casos? Servirão os pontos de referência de que ele dispõe? O consenso popular tem um valor relativo, corresponderá a um desejo da massa que os santos satisfaz. Mas o subconsciente coletivo não possui unidade de medida para julgar tais fenômenos, que superam o plano de evolução em que estão situadas as massas. O alto pode julgar o que está embaixo, mas o contrário não é possível. De tudo isso a mediocridade não pode compreender senão a satisfação dos seus instintos. Assim, os concílios podem revelar aquilo que a maioria pensa e quer. Mas a verdade está por cima desses acordos, nem se constrói por consensos coletivos. Estes oferecem uma verdade relativa para os usos da vida em dado momento, sujeita a contínua evolução, como de fato acontece, servindo a autoridade para aliviar a própria responsabilidade e justificar assim as suas decisões. Neste exame da técnica evolutiva, observamos a posição do mundo perante a do santo como instrumento realizador da descida dos ideais, isto é, diante da função do santo, que é o elemento mais alto do fenômeno, o ativo e positivo, examinamos a função do mundo, o elemento mais baixo desse fato, o passivo e negativo, que se expressa com movimentos de resistência.
O processo evolutivo realiza-se com o contato e conjunção, em forma de luta, entre esses dois extremos de sinal oposto. Desta maneira, o quadro completo resulta não apenas de como aparece o ideal visto pelo mundo, mas também como este se mostra observado pelo ideal. Analisemos agora melhor, colocados juntos do lado alto do fenômeno que desce do céu, a sua parte mais baixa que está na terra. O ideal, quando desce no mundo, concretiza-se na forma de um edifício constituído de elementos humanos que, à guisa de células, se dispõem automaticamente, consoante a sua forma mental, valor e função, no seio do processo evolutivo que estamos vivendo. A base da pirâmide é a mais extensa, mas recolhe os tipos mais elementares. Esta é a parte que menos entende, a mais passiva, que apenas aceita. Ela é a massa ignorante, que segue por fé, por sugestão, sem pensar, sem compreender. Ela crê e vai atrás dos pastores, tem necessidade de ser guiada e se deixa conduzir. É o povo que forma o grande corpo das religiões. O interesse dos dirigentes é tê-lo quieto e submisso para dominá-lo mais tranquilamente. Para este objetivo a fé é um ótimo calmante. Alivia as dores presentes com a esperança de um bem futuro acessível a todos, para que se pratiquem as virtudes da paciência e resignação. A seleção produziu, contudo, uma classe mais desenvolvida em inteligência. Trata-se naturalmente do grau mais elementar da intelectualidade, astúcia para vencer na luta pela vida. É uma das primeiras emersões evolutivas. Ela serve apenas para melhor viver na Terra e ignora ainda o valor do ideal, que se limita a explorar. Trata-se, portanto, de astúcia destinada somente a ser utilizada para finalidades terrenas. Aparece, então, a classe sacerdotal, que, em todos os povos e tempos, procura dominar em nome de Deus. Ela se instala na sociedade colocando a religião como base do seu poder material. É proselitista para aumentar com o número a própria potência e condena as outras religiões e respectivos sacerdotes, porque rivais no domínio das massas. Uma vez entrada a religião plenamente no jogo dos interesses terrenos, a ela se alinham os ricos e os poderosos para utilizá-la naquilo que para eles também é premente, o domínio sobre as massas. Forma-se espontaneamente, segundo as leis utilitárias da vida, o acordo e a simbiose. Temos, assim, a classe dos bem-pensantes, das chamadas pessoas de bem, religiosas praticantes, exibindo grandes demonstrações de fé, as quais, uma vez compreendido o jogo, o aprovam e apoiam, juntando-se à classe sacerdotal, a fim de que isso sirva para manter quieto o povo e não perturbar o banquete deles. Do nível dessas classes feitas de indivíduos, para sua conveniência coligados em grupos, podem emergir outros tipos isolados, que se preparam para um trabalho pessoal. Pode aparecer, então, o tipo de idealista que se diz investido de uma missão. Podem ser de vários modelos e alturas. Há o tipo ligeiro e inexperiente que se faz de idealista para se vangloriar. Coloca-se uma auréola fingida de santo para fazer crer verdadeira e receber a veneração. Nisso caem os ingênuos, embora depois os admiradores, a seu serviço, exijam daquele as mais pesadas virtudes, como o pagamento da homenagem tributada. Pode também haver o malandro que se faz de idealista para enganar o próximo, para explorar a sua boa-fé, enquanto tem em vista finalidades materiais bem mais concretas. Ele se apresenta envernizado de santa virtude, de nobre espiritualidade, porém, na realidade, entretém-se apenas com seus interesses. Dada esta premissa, pode-se imaginar o que ela poderá recolher. Pretendendo entrar no lado dos ideais, a fim de invertê-los para objetivos terrenos, ele se expõe às reações da lei, contra a qual se choca, porque ignora o funcionamento desta. Nesta altura a hipocrisia não serve, antes provoca o contragolpe e, da mesma forma, destrói no engano.
Uma posição perante o ideal menos perigosa, porque possui ao menos a virtude da sinceridade, é a do ateu convicto, que reconhece com franqueza as leis do plano animal humano e repele o ideal, julgando utopia, como estranho à realidade da vida. Além destas formas híbridas de primeira aproximação, existe o verdadeiro evoluído, o genuíno homem do ideal, aquele que em nome deste luta no mundo para superá-lo. O seu jogo não é o comum de vencer no plano humano, mas realizar um tipo de vida superior, mesmo que esteja em contraste com a vigente. Ele é suficientemente inteligente para compreender tanto o jogo do mundo, como a sua baixez e seus perigos, sendo bastante honesto e forte para os repelir. O mundo oferece-lhe o seu método e diz-lhe: deves ser astuto como eu. Mostra-te cheio de virtudes, mostra-te pessoa de bem, digna de toda confiança, poderás, deste modo, melhor realizar o teu interesse enganando os ingênuos. Utiliza esta sapiência que o mundo te oferece já verificada pela sua longuíssima experiência, portanto com resultados garantidos. Assim lhe fala o mundo. Mas ele sabe que se trata de uma ilusão traiçoeira e não cai na armadilha. Ele está nos antípodes do mundo. Este vê as coisas em sentido oposto, isto é, no ideal uma miragem pela qual é perigoso deixar-se enganar. Uma vez que quem nele crê é julgado ingênuo, e não se pode utilizar de outro modo senão explorando. Assim o ideal é sustentado, enquanto é utilíssimo para realizar esta exploração. É erro, é culpa isto. Mas é a própria vida que o exige. Estas são as leis do plano humano, estes são os métodos que ele pratica para alcançar os seus fins. Não será utopia pretender inverter tudo isso. Não será próprio de um tolo ignorar este estado de fato. E não será justo que se paguem as consequências desta ignorância. Na Terra o ideal não pode existir senão enquanto serve para viver. Neste caso, é um meio cômodo e sutil para adormecer o próximo e assim enganá-lo melhor. Lançais o anzol com o ideal como isca e se pescam os crentes que a mordem. Eis para que serve a fé. Na Terra, somente existem duas posições, a do pescador e a do peixe, de quem pesca e de quem é pescado. Os seres, mesmo no nível humano, vivem comendo-se uns aos outros. Paga por todos o peixe de boa fé que se deixa pescar. Quem se sacrifica pelo ideal é liquidado, o caso fica resolvido. Cristo mostrou-nos com o seu exemplo que o ideal mata. Não é que ele se mate, mas o mundo destrói quem esquece a luta pela vida, perdendo-se atrás da perfeição. A lei da vida é luta, fora de qualquer ideal. Este, ou se reduz a uma arma para lutar e, por isso, serve para viver, ou se toma a sério e, então, serve para morrer. O idealista é um sonhador que não se dá conta do nível biológico em que vive o homem, que, todavia, o exalta e o apresenta como exemplo para criar outros idealistas e fazer deles um viveiro para os seus banquetes. Assim, faz-se do santo uma bandeira a seguir, uma isca, e se pesca. Entretanto, se ele não se deixar aprisionar dentro dos interesses de um grupo e quiser fazer-se de santo sozinho, independente, não sendo, então, confiscável, é combatido, porque não serve a ninguém. Do ideal existe na terra apenas o uso que dele se faz. Quando o céu desce à terra, o homem o faz tornar-se mundo. O santo, o verdadeiro evoluído, o genuíno representante do ideal, está do lado oposto, do lado de Deus, mas por isso tem o mundo contra ele. E, sozinho com Deus, em tal ambiente, ele deve cumprir o trabalho que a vida lhe confia. 11. A crise da velha moral. A moral é um instrumento de evolução enquanto procura educar o homem para uma forma de vida mais elevada. Para realizar esta ascensão, o ideal, antecipando o futuro, toma forma concreta em normas de conduta com o objetivo, através de longa repetição, de fazer o indivíduo assimilar hábitos e com isso enriquecê-lo de novas qualidades, de modo a transformá-lo num tipo biológico mais evoluído. Ora,
Pode acontecer um choque entre a vontade superior do homem que quer fazê-lo evoluir, e a inferior que resiste, porque rebelde a realizar o esforço que aquela vontade exige para a sua própria transformação. Temos uma luta entre o alto e o baixo, isto é, entre dois planos de evolução, um mais avançado e outro menos, o primeiro fazendo pressão para impor-se ao segundo, que ao contrário, quer ficar nas suas velhas e seguras posições, sem o esforço de criar o novo e o risco de aventurar-se no desconhecido. Quem tem razão? Cada uma das duas situações está certa em relação ao seu ponto de referência e errada perante o outro. Se o evoluído, com o ideal, quer fazer avançar a vida perigosamente, o involuído deseja, ao revés, conservar as posições mais seguras, conquistadas no passado. A moral assume a tarefa de disciplinar a transformação evolutiva, de maneira a ser possível realizá-la. Deste modo, a moral está no meio, entre os dois focos, e é campo de batalha onde se dá o choque entre as duas vontades opostas. O contraste resulta evidente em nosso mundo. Aqui a realidade biológica, em pleno vigor, impõe sua lei, bem diversa do ideal, proclamada pelas religiões. Porventura, não pregam estas que é necessário sermos bons? No entanto, o choque surgiu logo que apareceu o homem, pelo menos de acordo com a Bíblia. Caim mata Abel. Caim é mau, mas sobrevive. Abel é bom, mas morre. A moral religiosa promete justiça, remetendo-a para o misterioso além-túmulo. A moral biológica, imediatamente e de fato, recompensa Caim com a vida e condena Abel com a morte. Desde o início da humanidade, vê-se que fim têm os bons. Ao idealista outra moral, não restando outra coisa senão compensar Abel com luz celestial e punir Caim com trevas e terrores. Mas permanecem os fatos que, inversamente, dizem, não ser tão bom ao ponto de deixar-se matar pelos maus. Em suma, a moral inferior defende mais a vida do que a superior, que, com altruísmo e renúncia, pede que nos sacrifiquemos pelo ideal. Como pretender que a vida aceite sem reagir por legítima defesa? Não é o martírio o fim natural das grandes bondades. Cristo é uma lição. Assim se explica como o involuído se defende do ideal como se fosse um inimigo. Assim se entende porque o transforma em hipocrisia, procurando todas as escapatórias para se evadir. Se isto acontece, deve ter a sua razão de ser. Iniciada com os mandamentos de Moisés, porventura não constitui a moral para o primitivo uma série de constrangimentos. Não lhe limita a liberdade? É natural, pois, que ele se rebele. Estes mandamentos insistem sobretudo no não fazer. Pressupõem o indivíduo que quer fazer o mal e lhe proíbem. Falam a um rebelde que querem constranger a obediência. A sua atitude é a do domador. Penetrada, assim, a moral no plano humano, ela se encontrou em um regime de luta e se enxertou nesta, fazendo-se instrumento dela. Absorveu-lhe as qualidades e tornou-se um meio de domínio e uma arma de defesa dos interesses da classe sacerdotal e aristocrática. Temos a moral levada ao nível da vida terrena, guiada pelo instinto de conservação e utilizada em favor da vantagem egoísta de cada um. Com isso o involuído toma sua desforra, isto é, ao reagir, corrompe o ideal, em vez de ascender, desfrutando para os seus próprios fins utilitários. Ele se justifica com o fato de que na terra fica dominado quem não é forte e hábil para saber se defender com a revolta ou a mentira, ou quem, porque é bom e honesto, cede em favor do próximo. Consoante a moral da vida, não há senão duas posições, a do forte, que vence e comanda, e a do débil, que, vencido, deve obedecer. Impondo-se a força, o primeiro expande-se e se satisfaz à custa do segundo, e este, suportando por bondade, retrai-se e renuncia a favor do primeiro. Então, a moral serve para os fortes em prejuízo dos fracos, ou seja, para impor deveres e renúncias a estes últimos, para a vantagem daqueles
Em regime de plena moral, triunfa a lei do mais forte, a da terra, ficando o ideal aqui invertido e vencido. Isto é inevitável em um mundo de rivalidades, onde a vantagem de um se paga com o dano do outro. O resultado de tudo isso é que a moral, imersa em nossa realidade biológica, reduz-se a um meio para dominar, que bondade e honestidade se tornam defeitos que a vida pune, enquanto força e astúcia são virtudes que ela recompensa. Eis que, perante a realidade da vida, muitas qualidades proclamadas pela moral são atributos negativos, antivitais, ao passo que revolta e egoísmo são valores positivos, vitais. O homem religioso não luta, a vida o deixa cair entre os vencidos. A própria fêmea, que na escolha sexual expressa leis da natureza, repeliu. A religião pode tornar-se não um oásis de super-homens, mas um refúgio de instintos que nela procuram proteção mascarando sua fraqueza sob um manto de virtudes. Até para pecar é necessário iniciativa, coragem, expor-se a riscos e consequências, mais do que para não fazer coisa alguma. A moral, então, é feita sobretudo para domar os fortes, que sabem lutar para sobreviver e resistir às restrições à sua expansão vital, e a eles deveria dirigir-se, antes que aos fracos, já por sua natureza submissos, necessitados de defesa. Estes são simples, de boa fé, acreditam com facilidade, enquanto a luta pela vida exige astúcia, desconfiança, sobretudo para com aqueles que os aconselham a crer. Para este ingênuo rebanho de crentes seria mais conveniente a moral de tipo oposto, não restrito, mas vigorosa, não uma escola de sofrimentos, mas aquela que ensinasse a desvendar todas as velhacarias humanas. Além de virtude, honestidade e fé, uma escola que os habituasse a descobrir todos os truques de falsa moral, torcida a seu serviço pelos mais hábeis para enganar os bons, de maneira a salvá-los, iluminando-os sobre o que na terra constituem as autênticas verdades da fé. Esclarecer, afastar as trevas da ignorância contra a falsa religião, mostrando qual é a verdadeira espiritualidade. Mas quem fará essa escola a esses pobres honestos? Eles devem aprender à sua custa, porque o interesse da classe dominante é esconder, ensinando a moral que mais lhe convém. Se o rebanho for iluminado, descobre o jogo e, então, adeus às posições de domínio. Assim se cultiva a boa-fé das massas, para que fiquem obedientes. Esta é a verdadeira moral da terra, e, muitas vezes, com este objetivo é usada a mais alta moral do céu. E este segundo tipo de escola que procuramos fazer agora, nesta parte final da obra, em defesa dos honestos de boa fé facilmente enganados pela velha moral. Mas a iniciativa não é nossa. Estamos, portanto, de pleno acordo com os tempos, porque é exatamente agora que a nova geração está se levantando contra aquela moral do passado. Antes, nós o iniciamos quando essa estava em pleno poder e, portanto, tinha toda a razão. É certo que tais explicações não podem agradar a quem tem interesse que o belo jogo fique escondido e continue. Mas os tempos mudaram, e ele não governa mais. Então, é caridade cristã esclarecer os ingênuos, mesmo que os interessados se rebelem contra isso, com gritos de escândalo, porque terminada a boa-fé, perde-se a clientela. Trata-se simplesmente de abrir os olhos dos bons para que não se deixem enganar. Os primeiros volumes da obra transbordam de boa-fé, que o mundo pode achar ingênua. Mas ele não poderá rir-se desta segunda parte que lhe descreve os truques. No final da sua vida o autor teve de emergir na dura realidade, pelo que agora, nestes últimos volumes, já pode mostrar as coisas vistas tanto em relação ao céu, como em relação à terra. E pode fazer isso não só respeitando as verdades já enunciadas e demonstradas, mas também denunciando as deformações com que elas são representadas no mundo. Enquanto se exalta a fé, a experiência da vida ensina a não crer, porque tudo está coberto de enganos. Disse que a verdade, muitas vezes,
Não é mais do que uma mentira que ainda não foi descoberta. De fato, no mundo, atrás de cada afirmação procura-se a coisa que poderá estar escondida, e não se fica tranquilo enquanto não se descobre a verdade. O leitor não encontrará nestes volumes finais o estilo dos primeiros. Entre aqueles e estes decorreram muitos anos de dura experiência. Mas isto foi útil, porque permitiu completar o quadro, fazendo ver também o outro lado da medalha. Passar da posição de rico a de pobre faz compreender muitas coisas que de outro modo não se poderia entender. Quando não se é protegido por meios econômicos e por uma posição social, a vida torna-se outra. Quando se possuem os meios para pagar, tem-se sempre razão. Mesmo que se erre, todos se inclinam e louvam, mesmo que se seja um idiota. Ora, isto não é verdade. Quando não se tem os meios para pagar, então, se descobre o verdadeiro rosto do homem. Por exemplo, Teilhard de Chardin tinha margem para sonhar, porque era protegido pela sua ordem. Sem isso a vida o teria liquidado. O ideal, então, é um desporto reservado aos ricos. No caso oposto, ele deve fazer-se de ferro para travar no mundo a sua dura batalha. Assim, aos sublimes amores do espírito sucede o terror da realidade, as visões celestes, a crucificação. Isto tudo se compreende quando, depois do sonho inebriante, trespassa a própria pele a queimadura em contato com o que é de fato a vida. Nestes últimos livros devemos mostrar também este outro lado da verdade que o mundo esconde, porque para os astutos é contraproducente iluminar os bons. Ora, que há de estranho nisso? A lei da vida não é porventura que manda devorarem-se reciprocamente. Esta é a realidade que constatamos. Primeiro eliminam-se os mais débeis. Depois se faz a guerra entre os fortes e, por último, também estes se matam entre si. Quantos delitos e quanta dor! Esta é a vida em nosso nível de evolução. Mas não ser ingênuo não quer dizer que a bondade deva desaparecer. Ver e compreender não significam que acabe a fé, porque se continua a crer, embora com os olhos abertos, isto é, não engolindo cegamente mistérios, mas controlando-se aquilo que se julga corresponder à verdade. O idealista não deve ser um ingênuo. Todo o trabalho feito nesta obra foi para se chegar a crer, mas através da razão, com uma fé positiva, aderente à realidade. Tudo é verificado, levando em contato com esta. Ao contrário, a comum tendência humana é declarar-se infalível, resolvendo dúvidas e problemas com afirmações próprias de caráter absolutista, impostas à fé dos outros, assegurando-se, assim, a sua verdade e justificando a autoridade que deles emana. Um idealista completo deve ver também o lado oposto à verdade, o lado anti-ideal, feito de trevas e negação. É assim que esta última parte não contradiz nem renega a primeira, mas a confirma, quando procura estigmatizar a imoralidade que o mundo esconde debaixo da sua moral. Esta é uma renovação de estilo e de conteúdo expositivo, em virtude do modo diferente de vida do autor, nesta sua fase final, no país denominado coração do mundo e pátria do Evangelho, atendendo ao desejo de outros leitores que vão se beneficiar com isso. Mostra, finalmente, também o lado da sombra do fenômeno e não somente o da luz, completando-o. Dizia um astrônomo que no cosmo a luz é a exceção, as trevas são a regra. Este nosso trabalho não é agressivo, nem de crítica com o objetivo de demolir, mas movido pela boa intenção de acompanhar, com a finalidade de fazer o bem, a mensagem esclarecedora dos nossos tempos. Observemos, por exemplo, o que é na realidade a virtude da beneficência. Para poder fazê-la é necessário ter os meios, isto é, ser rico. Mas, honestamente, apenas a força de trabalho, é difícil tornar-se rico. Então, não se pode fazer beneficência se não se foi primeiramente desonesto para poder enriquecer. O próprio Evangelho diz que se dê aos pobres o supérfluo. Entretanto, para dar aos pobres é necessário antes chegar a possuir.
E evidente que não se pode ser generoso se, inicialmente, não se acumulou fortuna. O pobre tem mais em que pensar do que fazer beneficência. Ele está suficientemente oprimido pela sua própria luta, para poder encarregar-se dos outros e ajudá-los. Assim, a virtude da beneficência permanece um luxo dos ricos, um embelezamento reservado para lhes servir de adorno, é qualidade vedada aos pobres, juntamente com a sua recompensa no paraíso, o que, ao contrário, os ricos esperam como benefício adquirido por direito. Para aqueles que souberam enriquecer, com a vida abastada, que a beneficência não altera, há o paraíso merecido e a gratidão que lhes é devida pelos pobres que não souberam ficar ricos. Por isso, dando pouco em comparação com aquilo que tem para gozar, o rico resgata-se do seu pecado de origem. Embora este seja necessário, deve ser perdoado, porque, sem ele e sua riqueza, não se pode fazer beneficência. Hoje este elástico jogo de compromissos foi substituído por direitos calculados do trabalhador. O pobre não confia mais no beneplácito de quem possui e já não se adapta a servir de instrumento para outros, para que eles possam ir para o paraíso. O pobre, nos países civilizados, simplesmente conquistou com as suas forças o direito de ser ajudado. A beneficência foi no passado um modo de ir vivendo com pouco incômodo. Amar o próximo é outra coisa, é superar as distâncias para se avizinharem, enquanto a beneficência é o ato de quem está no alto e, lá permanecendo, se digna olhar para baixo, é humilhação para quem está embaixo e aí continua. O pobre não sabe o que fazer com o rico que empobrece para se irmanar com ele, porque tem necessidade de bens e não de amor e, quando não existe coisa alguma para se apossar, esses heroísmos não lhe servem para nada. Observamos em outros casos as contradições da velha moral. Na vida dos santos, são exaltados, ou, pelo menos, não são condenados atos que para um mortal comum são considerados culpa. Por exemplo, São Francisco abandona o pai e a mãe, esta última inocente da perseguição paterna, para aventurar-se pelo mundo afora. A Igreja exaltou o santo enquanto lhe servia para sustentar o latrão em decadência, como se compreende da visão do Papa Inocêncio III no afresco de Giotto em Assis. Mas a Igreja não interessou de modo algum o caso da mãe, que ficou solitária na velhice, sem o direito de ser assistida pelo filho. Cristo, também, para discutir com os doutores aos 12 anos, não se importou de maneira nenhuma com o pai, nem com a mãe que ansiosamente o procuravam. Serão estes, porventura, exemplos a seguir? Outros poderiam ser citados. Por outro lado, na Terra, ideais, princípios, moral são utilizados para finalidades humanas. Observamos que isso se verifica em todos os campos, tanto em relação ao cristianismo, como ao comunismo, tanto para os conservadores, como para os revolucionários. Por exemplo, que objetivos diferentes da santidade se prestaram às cruzadas. Tudo é utilizado para servir ao que mais convém: guerra, negócios, carreiras, conquistar posições, dominar, desabafar instintos, etc. Esta é a realidade basilar, que depois é coberta de santas finalidades. O grande iniciador de cada movimento, com os seus métodos e princípios, em pouco tempo é posto de lado. Isto ocorreu com Cristo, como com Karl Marx. Depois, por necessidade e adaptação à realidade, surge o revisionismo, conhecido pela Igreja. Assim, católicos e protestantes se dividiram, para um destes dois grupos construir um Cristo de acordo com as suas próprias necessidades, que eram diferentes. Com Karl Marx e Lenin, russos e chineses fizeram o mesmo. No âmbito do cristianismo, para poder falar da ajuda de Deus, primeiro, na realidade, é necessário vencer só depois, sobre este fato positivo, como interpretação da vitória, pode-se construir o milagre. Uma guerra vitoriosa pode constituir a prova de que Deus se colocou do lado do vencedor.
Deste modo, uma guerra feita em nome de Deus estava destinada a vencer. Naturalmente isso é verdadeiro, quando se verifica de fato e quando existe quem nisto acredite, deixando-se sugestionar por quem lança a tal ideia para sua vantagem, ou aceita por interesse próprio. Se se vence, então, indubitavelmente, o resultado foi desejado por Deus. Se se perde, foi porque não foi desejado por Ele, e com isso se justifica a derrota. Com tal forma mental, na Idade Média, papas e antipapas se excomungavam reciprocamente, inclusive os imperadores. Assim aconteceu com Henrique IV, que humilhado em Canossa, foi obrigado a penitenciar-se. Também a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, tinha pregoado o slogan, Deus está conosco. Se ela tivesse vencido, isto seria tido como verdadeiro. Estes poucos exemplos, escolhidos ao acaso, podem parecer uma crítica malévola. Desejamos, pelo contrário, assegurar-nos de que tudo fique bem sólido para que resista a esses ataques. Estamos no fim da obra e procuramos sacudi-la, para que aquilo que não seja forte e seguro caia e fique o que resiste que, portanto, é feito para durar. Este é um controle, uma verificação, um exame de consciência, uma autoanálise, para demonstrar que a obra não é um ingênuo idílio espiritual fora da vida. Até agora, entretanto, vistas num lampejo de fé, as teorias saíram consolidadas deste processo demolidor. As eternas verdades tomaram nomes científicos e, sob esta nova veste, permaneceram as mesmas. Destruir a hipocrisia não é contra, mas a favor da religião. Mesmo que isto possa soar a escândalo, surge uma religião mais pura e resistente, para a maior glória de Deus. Para poder compreender bem um fato é necessário observá-lo sob todos os ângulos. Não somente daquele positivo do bem, mas também do lado negativo do mal, não só da parte elevada espiritual, como também daquela material e utilitária. A grande preocupação do passado era matar em si uns aos outros e fazer o filhos. É necessário agora que a do futuro consista em pensar e compreender. Antes de observarmos mais de perto o problema da crise da velha moral, vejamos de que revolução mental e social esta transformação deriva, de que fenômenos substanciais emerge até se concretizar em nova ética. Qual é hoje a posição do homem da rua, do tipo mais comum, que forma a maioria? Vivemos num período que, no seu conjunto, do ponto de vista da espiritualidade, se pode chamar colapso. Os ideais eram antigamente uma forma de hipocrisia útil para cobrir a realidade com um belo manto. Parecia que salvar as aparências era o suficiente para se ficar satisfeito. Salvava-se a coisa mais importante, que era poder, honrosamente, realizar as suas próprias conveniências hoje. Em um mundo de mentalidade mais positiva, não se perde mais tempo com esses jogos complicados e que não chegam a nenhum resultado, porque escondem, mas não eliminam o mal, dando-se primazia ao caminho mais rápido e produtivo de enfrentar os problemas e resolvê-los. Então, dado o uso que se fazia dos ideais, prefere-se hoje colocá-los de lado, para olhar a realidade como ela é, abertamente, com plena sinceridade, para compreendê-la e procurar remédio para os males com uma conduta diversa, mais iluminada, evitando erros e os respectivos danos. Libertamo-nos das superestruturas que não servem à vida e que lhe impedem o caminho. Paralelamente à decadência da fé religiosa, corresponde à da fé política. Não é esta ou aquela fé que decai, mas a atitude para conceber qualquer uma. Perante tal onda de realizações práticas, tudo é dominado pela indiferença e pelo gnosticismo. Hoje, ao sonho para alcançar ideais de metas longínquas se substitui a chã realidade de uma civilização de consumo. Temos, assim, de um lado, a pesquisa de um resultado real imediato, como levantar o nível econômico. Do outro, um cansaço crônico de todo o idealismo, agora gasto por um longo e mau uso. O homem fez-se mais prático,
quer melhorar de fato e subitamente as suas condições de vida. Com auxílio da ciência e da técnica, ele possui os meios para chegar lá. E para esta finalidade concreta, e não por um ideal de honestidade, é por um princípio utilitário de maior rendimento que, hoje,